Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o sistema nervoso, sobre o diencéfalo, sobre as estruturas que conseguimos observar nas peças anatômicas do laboratório de anatomia. Lembrem que aqui são só algumas imagens que a gente retira do nosso livro, base de estudo prático, que é o Netter e o Sobota, mas que é sempre bom vocês consultá-los, que são os livros que nós temos no laboratório e na biblioteca, porque eles apresentam outras imagens em outros cortes para vocês aprofundarem o estudo. Então, o diencéfalo a gente vai observar estruturas tanto pela vista posterior, anterior e num corte sagital mediano. Então, em vista posterior, isso é a região posterior, aqui a gente tem a parte do diencéfalo, do tronco encefálico e essa região é o cerebelo. Em vista posterior, observamos aqui uma estrutura meio triangular, que é o trígono das abênulas. E associado a esse trígono das abênulas, a gente tem a nossa glândula pineal associada. Então, trígono das abênulas e associado ao trígono das abênulas, a nossa glândula pineal. Lateralmente, a gente vê uma projeção de cada lado, que é chamado de pulvinar do tálamo, tá? E abaixo, inferiormente aqui ao pulvinar do tálamo, a gente vê duas elevações, tá? Quando a gente olha essas duas elevações, a gente tem um corpo geniculado medial e um corpo geniculado lateral, tá? Então, se a gente observar isso é numa vista posterior. E numa vista posterolateral, então a gente viu aqui a glândula pineal, lateralmente as duas projeções são aqui do pulvinar do tálamo, e essas projeçõezinhas arredondadas aqui são os colículos lá do mesencéfalo, são os colículos superiores e os colículos inferiores, tá? Quando vocês observarem o tronco encefálico, a região do mesencéfalo, vocês vão ver que tem colículo superior, colículo inferior e vai ter o braço do colículo superior que vai se associar aqui, com o corpo geniculado lateral. Vocês vão observar que tem o colículo inferior, vai ter o braço do colículo inferior que vai se associar aqui com o corpo geniculado medial, ok? Quando a gente observa numa vista anterior, então aqui a gente tem a vista anterior, aqui é o mesencéfalo, aqui é a ponte. Então, nessa parte do diencéfalo aqui, a gente observa duas estruturas arredondadas, que são os corpos mamilares. Acima, desses corpos mamilares e anteriormente esses corpos mamilares, a gente vai ter uma região que sustenta o infundíbulo da hipófise. Essa região que sustenta o infundíbulo da hipófise é chamado de tuber cinério. Esse tuber cinério, então, é uma estruturazinha meio projetada e dela vai partir como se fosse um cabinho, que é o infundíbulo da hipófise, que vai se associar à glândula hipófise. Então, se eu olhar aqui num corte, se eu fizer um corte sagital mediano aqui, eu vejo então aqui o corpo mamilar, tá? O infundíbulo aqui. Então, eu vou ter corpo mamilar número 1. Essa região que antecede aqui eu chamo de tuber cinério. O cabinho é o infundíbulo e o infundíbulo se associa à neurohipófise. A hipófise ela é formada por uma adenohipófise na parte anterior e uma neurohipófise na parte posterior. Lembrem, adeno é de anterior, tá? Então, a adenohipófise é a parte anterior e a neurohipófise é a parte posterior. A neurohipófise fica associado com o infundíbulo e fica preso esse infundíbulo aqui no tuber cinério, tá? Depois a gente tem aqui a parte do quiasma óptico. O quiasma óptico, ele vai se associar com o trato óptico. Então, eu vou ter o trato óptico, tanto direito quanto esquerdo. Eles vão se unir para formar o quiasma óptico. E desse quiasma óptico, depois iriam se separar. Esse quiasma vai se separar de novo, porque ele vem de duas partes laterais, se unem e se separam de novo, formando os nossos nervos ópticos. Ok? Isso numa vista anterior, então a gente viu os corpos mamilares, que são essas duas projeções arredondadas, o tuber cinério, que é uma saliência que sustenta o infundíbulo da hipófise, os dois tratos ópticos, tanto direito quanto esquerdo, que se unem formando o quiasma óptico. Num corte sagital mediano, a gente observa uma projeção
arredondada, que é o corpo mamilar. Dele vai sair, né, a projeção aqui que sustenta o infundíbulo da hipófise, chamado de tuber cinéreo. Esse infundíbulo se associa à glândula hipófise. Então, a gente tem uma adenohipófise na parte anterior e uma neurohipófise na parte posterior. E anteriormente ao infundíbulo, a gente acha aqui o quiasma óptico. O que mais que a gente observa aqui nesse córtex sagital mediano, tá? Vocês podem observar que tem uma depressão aqui, ó. Essa depressão aqui a gente chama de sulco hipotalâmico. Esse sulco hipotalâmico a gente consegue delimitar o que é tálamo para a parte superior, o que é hipotálamo para a parte inferior, e no final do sulco hipotalâmico ele vai direcionar aqui para a região posterior, que é o epitálamo, lá onde nós tínhamos o trígono das abêndulas e a nossa glândula pineal. Então, nesse sulco hipotalâmico, para superior eu tenho o tálamo, para inferior eu tenho o hipotálamo. Para superior aqui no tálamo, eu vou ter uma projeção que é chamada de aderência intertalâmica, porque vai associar os dois tálamos, né? O tálamo mais do lado direito com o do lado esquerdo. No início desse sulco hipotalâmico, a gente tem uma depressão, um forame, vamos dizer assim, que é chamado de forame interventricular, que vai, né, associar o ventrículo lateral direito com essa região aqui que é chamado de terceiro ventrículo. Esse espaço que eu encontro dentro do diencéfalo é chamado de terceiro ventrículo, tá? Então, eu vou ter um forame interventricular direito vindo do ventrículo lateral direito e um forame interventricular esquerdo vindo do ventrículo lateral esquerdo, tá? E eles fazem comunicação com esse espaço que eu tenho dentro do diencéfalo que é chamado de terceiro ventrículo. Anteriormente, lembram que aqui eu tinha o quiasma óptico. Partindo do quiasma óptico para superior, eu tenho a lâmina terminal. E ela vai terminar numa saliência chamada de comissura anterior, tá? Então, essa comissura anterior, ela está logo aqui inferiormente ao forame interventricular. Se eu continuar aqui no sulco hipotalâmico, quase ele vai terminar aqui agora na comissura posterior. Então, eu tenho uma comissura anterior e uma comissura posterior. E lembrem que essa região inferior ao sulco hipotalâmico é o hipotálamo. Aqui está como tudo hipotálamo, tá? Mas é para ser a região do diencéfalo como um todo. Então, o que eu observo aqui agora num corte, né, de uma estrutura natural? Eu vou ter aqui o meu sulco hipotalâmico e eu uso o meu sulco hipotalâmico para facilitar eu separar o que é para superior o tálamo, o que é para inferior o hipotálamo e o que é para posterior o epitálamo, tá? Então, eu tenho aqui o forame interventricular. Lembrem que esse forame interventricular vai comunicar o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo com todo esse espaço aqui dentro do diencéfalo que é chamado, né, de terceiro ventrículo. E nesse espaço, que é o terceiro ventrículo, eu encontro aqui o plexo corióide, né, do terceiro ventrículo. Tá? Dentro dos ventrículos laterais eu tenho um plexo corióide também e dentro do quarto ventrículo eu também tenho esse plexo corióide, tá? Então, relembrando as estruturas que a gente tinha no córtex sagital mediano, lembram a saliência que a gente tinha? Corpo mamilar. Partindo ali do corpo mamilar tem a projeçãozinha que vai dar, né, sustentação para o infundíbulo da hipófise, que é chamado de tuber cinéreo. Então, o tuber cinéreo sustenta o infundíbulo da hipófise e esse infundíbulo da hipófise se associa aqui com a neurohipófise na parte posterior. E na parte anterior eu tenho a adenohipófise. Lembram? Adeno de anterior. Ok? Então, o infundíbulo, lembrem, se sustenta no tuber cinéreo. E o tuber cinéreo tem para anterior o quiasma óptico e para posterior, né, o corpo mamilar. Do quiasma óptico vai partir uma lâmina bem fininha que é chamada de lâmina terminal, até chegar na comissura anterior.
Lembrem-se, eu tenho uma comissura anterior, eu tinha aqui o forame interventricular, o sulco hipotalâmico em direção à posterior, e esse sulco hipotalâmico ele vai em direção à posterior e quase que termina aqui na comissura posterior. Então, eu tenho uma comissura posterior e uma comissura anterior. Eu levo meio que de referência, eu procuro aqui, né, o sulco hipotalâmico. A projeção mais anterior é a comissura anterior e a projeção mais posterior, a comissura posterior. Da comissura posterior, se eu continuar aqui, não está marcado na imagem com o número, mas essa é a glândula pineal e ela se associa aqui ao trígono das abênulas, tá? Então, lembrem, sulco hipotalâmico separa parasuperior é o tálamo, parainferior o hipotálamo. Parainferior, aqui na região do tálamo, eu encontro o quê? A minha aderência intertalâmica, que vai associar os tálamos. Outras estruturas que eu encontro aqui, a gente tem o fórnice, né? Acho a comissura anterior, acho o forame interventricular. Entre eles, vocês vão ver que tem uma projeçãozinha, que é chamado de coluna do fórnice. E essa coluna do fórnice continua, né, para a posterior como corpo do fórnice, e bem na parte posterior a gente chama de comissura do fórnice. Então, como que eu faço para achar o fórnice? Acho a comissura anterior, acho o forame interventricular. Entre os dois tem uma projeção chamada de coluna do fórnice, que se continua como corpo do fórnice e termina como comissura, tá? Então, uma coluna anterior, um corpo na parte superior e uma comissura na parte posterior, ok? Lembrem sempre de estudar tanto nas peças naturais quanto observar, né, em partes de modelos e de sempre fazerem as suas associações, levando como base aqui o nosso sulco hipotalâmico, ok? Espero que ajude no estudo e até a próxima!